é um tema realmente assim, que nós diríamos que somos muito pequenos para entender. Mas esse sentimento da existência de um poder superior, em algo que vai além dos nossos conhecimentos, ele pertence ao homem desde o início da humanidade. Como homens primitivos, como seres primitivos, né? Na infância da humanidade, nós já tínhamos esse sentimento em nós. Tal a realidade, porque nessa fase, sem a capacidade para entender Deus, para compreender os fenômenos também da natureza, de tudo que cercava a criatura humana, o homem atribuía um Deus para ele, esse ser superior, tudo que ele desconhecia. Então, era o Deus do sol, o Deus do trovão, o Deus das tempestades, o Deus da lua. E aí surgiram aquelas formas rudimentares de adoração. Adorava-se esses fenômenos da natureza, né? E através de cultos exteriores, porque quando acontecia, por exemplo, uma tempestade, para aplacar, né, o furor dos raios daquele momento, as criaturas, nós, né, na forma mais primitiva, adorávamos exteriormente, fazíamos oferendas para aplacar o furor, vamos dizer, né, daquele ser que estava talvez bravo, né? Mas esses inumeráveis deuses, essas crenças, já foram superadas por nós. Essa ideia já foi banida da mente humana. Hoje, nós todos temos a presença, o sentimento de um ser superior. Até quem fala assim, eu não acredito em Deus. Ele tem lá no fundo do seu íntimo uma concepção ou um raio que faz com que ele reconheça que há um ser superior. Isso aí é natural, porque o sentimento de Deus é inato na criatura humana. Então, mesmo confundindo, mesmo tendo outras formas de entender esse Deus, esse sentimento permanece em todos nós. Tem um livro que se chama Que é Deus, de autoria do Dr. Florentino, ele chama Eliseu Florentino da Mota Júnior. E ele mostra para nós várias visões que a humanidade tem e teve de Deus, né? Então ele fala lá na visão científica de Deus. Louis Pasteur, que foi um estudioso, um cientista, ele diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. O que será que ele quis dizer isso? Ele, na verdade, queria dizer assim, que a grandeza do universo, da natureza, da obra divina, nos faz automaticamente a compreender que esse Deus, ele existe e ele está acima da nossa compreensão. Então, compreendendo alguns mistérios da própria natureza, nós conseguimos nos aproximar de Deus, compreendendo a grandeza, né, da natureza. Então, quando nós vemos a natureza, nós vamos penetrando na intimidade do universo e chegamos à conclusão que a ciência muito pouco pode se ela nega Deus. Porque a lógica da beleza, da harmonia, do equilíbrio em tudo, até numa folha, até num inseto, isso prova que ele está presente na ciência. Mas ele diz, né, que sem Deus a ciência era uma quebra, né? Então, só a crença em Deus pode dar à ciência assim, a certeza dessas verdades, da origem do universo, da matéria, do próprio homem, porque explicar a lógica dessas coisas
só pode ser explicada, a lógica dessas coisas, por uma inteligência superior, gente. O homem é incapaz de fazer, de criar, mesmo com todo o seu avanço, as coisas que Deus fez, né? Essa natureza grandiosa. Então, a gente pergunta, nessa visão científica de Deus, por que a ciência não logo admite que Deus existe? Por que a ciência fica batendo, né? Então, certamente, porque eles querem ver Deus na intimidade de um laboratório, onde eles pudessem comprovar com testes que Deus é uma realidade palpável. Então, por isso, eles negam, né, essa ciência. Mas podemos afirmar que a prova da existência de Deus, e Kardec tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele fala, onde está a prova da existência de Deus? Os Espíritos falam pela sua obra. Então, quando nós podemos, então, falar, dizer, né, para os cientistas, que a existência de Deus está submetida a uma lei de causa e efeito. Ora, se as coisas existem, se estão à nossa vista, se estão ali para a gente ver que não é obra do homem, é lógico que tem que ter uma inteligência superior. Tem um autor que fala, tem que ter uma mão invisível que articula tudo. Por quê? Quem que é esse ser? Né? Então, quando nós contemplamos as obras que nos cercam, por mais genial que a criatura seja, ela entende que só uma inteligência superior pode fazer isso. Então, essa é a prova científica para nós desse Deus, dessa realidade, né? Então, a gente entende que Deus, se ele não pode ser medido, não pode ser analisado, ele pode ser sentido. Aí nós entramos num entendimento assim, que sentir Deus é desenvolver dentro de si uma capacidade especial de, assim, ver Deus sob a nossa ótica, mas cada um no seu modo particular. Deus, para mim, ele representa de um jeito, para o outro é diferente, porque é sentimento, é algo que a gente traz de lá de dentro de nós, de nós próprios, né? Mas isso nos leva à visão filosófica de Deus. Então, o que a filosofia fala? Né? Como que nós vamos explicar Deus? Então, a filosofia tem uma historinha que é assim, um famoso sábio, ele já cansado daquela vida moderna e querendo e vendo que as criaturas parecem que estavam distanciadas de Deus, ele resolveu fazer uma excursão pelos campos para conhecer a sabedoria cabocla, né? Aí ele avistou um camponês. O camponês estava lá mexendo na terra e plantando, cavucando, fazendo lá o seu serviço na sua lavoura. Então ele perguntou: rapaz, você poderia me dizer onde está Deus? Aí o rapaz parou de capinar, botou a enxadinha do lado e falou: olha, senhor, onde está Deus? Eu não sei dizer não, mas eu pergunto para o senhor, onde que ele não está? Então, o aspecto filosófico, amigos, nos diz que nós não podemos ver Deus. Mas quando nós vemos uma criança nascer, o que explica? Gente, imagina o milagre dessa vida, né? Um bebê que nasce. Quando nós vemos a germinação de uma plantinha, de uma flor. Então, a lógica diz que ele está aqui na nossa intimidade. Esse é um aspecto filosófico, e Kardec fala que esse aspecto filosófico, nós não precisamos entender Deus. Quando nós sentimos esse Deus, porque a filosofia nos leva a essa percepção, que sentir esse Deus nos faz querer ser diferente. Eu pergunto muito para os meus alunos assim, porque a gente estuda sobre Deus, seus atributos, né? Eu falo assim para eles assim,
Você acreditar em Deus muda alguma coisa na sua vida? É esse o aspecto filosófico. O que esse Deus está representando para mim? Ou não dá nada? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, né? Mas nesse livro também fala sobre a visão religiosa de Deus. Nós sabemos que os livros religiosos são os primeiros livros da história da humanidade. Nela, a história está registrada, sobretudo, nos livros religiosos, né? Então, nós vemos a crença em Deus nesses tempos antigos. E vemos formas de adoração que nós já citamos aqui, né? Adorava-se muitos deuses, adorava-se coisas da natureza, os fenômenos da natureza, né? Até que esse pensamento evoluiu para a crença do Deus único. Então, as religiões monoteístas são aquelas que admitem que há um único Deus, que é a nossa crença, a crença do cristianismo e de muitos povos de um tempo para cá. E os politeístas acreditavam em muitos deuses, né? Então, a origem dessa crença politeísta é lógico que está na ignorância das coisas. Acreditava-se que tinha um Deus para uma coisa, um Deus para outra coisa. Depois, o pensamento religioso da humanidade mudou e passou a acreditar num Deus que era vingativo, que era ele confundia, né, com os nossos sentimentos. Era um Deus bravo, um Deus que castigava, um Deus que devia ser temido, né? Até tem pessoas hoje que falam assim, eu sou temente a Deus. Então, a gente não deve falar assim. Nós não temos que temer Deus, nós temos que amar a Deus e confiar. Porque isso é sentir o verdadeiro sentido dessa divindade, né? Então, à medida que os povos foram evoluindo, a humanidade, né? A criatura passou dessa infância da humanidade e deixou de confundi-lo com a natureza, com as coisas, né? Mas até recentemente, a religião apresentava, vamos dizer, aquele modelo religioso que predominou por muitos anos, né? No nosso planeta, eles traziam essa figura da divindade como semelhança. Então, eles falavam assim, nós somos semelhança de Deus. Até na prece fala isso. Senhor, que eu seja a sua semelhança. Mas não é no sentido literal. É no sentido que nós não sabemos como Deus é. É no sentido desse ser bom, perfeito. Essa é a semelhança. Né? Não a semelhança de uma característica nossa. Então, nessa confusão, o homem achava que Deus deveria ser temido, que ele era vingativo, que ele castigava e etc. Mas fomos evoluindo o pensamento e com Jesus, com a revelação de Jesus, nós temos o conceito mais belo que poderíamos ter de Deus. Quando ele diz, meu Pai. Então, Jesus oferece para nós esse conceito. A divindade é Pai, é nosso Pai. E qual que é a função do Pai? Amar, ensinar, ser justo, ser misericordioso. Foi isso que Jesus, tem uma frase da Joana, que ele fala assim, Jesus fala, eu vim para apresentar Deus a vocês. E em todos os momentos do messianato de Jesus, ele preocupa em falar, eu não sou bom, sou meu Pai. Eu e meu Pai somos um, no sentido de que estamos em perfeita harmonia, mas só Ele é bom. Bom só é o meu Pai. Nem tudo eu posso fazer, porque eu devo obediência ao meu Pai. E assim aconteceu esse ensinamento, que para nós, do ponto de vista da visão religiosa desse Deus, é o conceito mais belo que nós poderíamos interpretar. Mas entendamos agora a visão espírita de Deus. Olha só, a doutrina espírita mostra
que Deus não está na ordem dos fenômenos demonstráveis. Nós não somos capazes de entender Deus. Então, nós vamos contar uma história que é uma comparação muito simples para explicar a existência de Deus. Acho que todo mundo conhece, mas a gente vai relembrar aqui, né? Conta-se que um velho árabe, é uma lenda árabe, ele é analfabeto, ele orava com tanto fervor, com tanto carinho, cada noite ele ia fora da tenda e orava, olhando para o alto, né? E o rico chefe daquela grande caravana um dia chamou e perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se você nem sabe ler? Falou para ele, né? Aí o crente respondeu: Senhor, quando você está dentro da tenda, ouve um barulho, sai, não vê nada. Como você sabe que está barulho? Pelas patas, pelos rastros, se era um animal, se era uma pessoa, pelos rastros. Ele falou assim: então, Deus, olhe para o céu. Com certeza não foi um homem que colocou essas estrelas e a lua lá, né? E ele falou que são esses os sinais que não podem ser dos homens. Então, o Senhor ajoelhou-se com ele e orou também. Então, o que a gente percebe, né? O Espiritismo não tem a pretensão de provar materialmente que Deus existe. Ele fala lá no Livro dos Espíritos, ele já começa falando, né? Deus só pode ser percebido, entendido, visto, compreendido no seu esplendor, a não ser pelos espíritos que hajam alcançado a perfeição. E esse ver, entender, sentir, compreender, sentir não, compreender esse Deus é ainda não tão inteligível, porque nós não vamos ver Deus com nossos olhos. Quando Jesus falou, aqueles que choram verão a Deus. Bem-aventurados que choram, que verão a Deus. Um deles é o reino dos céus. Nós não vamos ver com esses olhos, nós não aprendemos que nesse caminhar evolutivo chega um momento que nós não vamos ver esses corpos, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então nós vamos ver Deus, no sentido que Jesus falou, verão a Deus, não vai ser com esses olhos, vai ser de uma forma diferente. Compreender Deus, hoje nós sabemos isso. Então, o Espiritismo não tem essa pretensão. Mas Kardec, percebendo a nossa dificuldade e com o propósito de nos trazer a terceira revelação, no Livro dos Espíritos ele pergunta: que é Deus? Primeira pergunta dele. Ele não perguntou quem é Deus para não personificar, dizer que fosse alguém. Ele perguntou: que é Deus? O que é isso? O que é Deus? E os Espíritos respondem. Foi objetivamente: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, essa resposta não reflete tudo que Deus é. Não reflete. Mas para nós é muito para compreendermos Deus. Quanta coisa está embutida aí. Inteligência suprema. Não existe nada acima, não existe nada além, não existe nada maior. Causa primária de tudo, quer dizer, criador de tudo. Causa primária de todas as coisas. Ele que criou. Então, para nós, é uma resposta maravilhosa. Explicou para nós. Mas essa resposta surpreendente tira a personificação, quer dizer, vamos tirar essa ideia de que Deus é um homem velhinho, barbudo, semelhança, sei lá, nossa imagem e semelhança, que fica lá sentado na nuvem, governando o universo, vamos tirar isso da cabeça. Que foi também da crença, né, nossa, nesse caminhar de entendimento evolutivo. Mas então, na verdade, gente, nós não sabemos como é Deus. Mas aí os espíritos
que, assim, de uma forma para que nós pudéssemos compreender mais, que é a visão espírita, que vem clarear para nós, ele deu alguns atributos para a gente entender esse Deus, né? Sábio, sábio. Deus comporta toda a sabedoria que podemos imaginar. Deus é único. Não tem mais de um Deus, né? Cremos na unicidade da divindade. Onipotente. Todos esses estão lá no livro dos Espíritos. Quer dizer, ele tem um poder sobre tudo, todas as coisas, sobre o universo. Imaterial. Quando fala imaterial, já tira de nós essa ideia de uma figura, uma semelhança. Temos que falar assim, se é homem ou mulher, não. Deus é um ser. Seria espírito, mas temos que entender essa palavra espírito, que Jesus fala, conhecereis Deus em espírito e verdade. Espírito, ainda tem que entender que essa palavra correu os tempos, hoje espírito, nós somos espíritos, então Deus não é espírito. Né? Então, a gente tem que falar que é um ser melhor. Eterno, sempre existiu. Imagina, gente, como é difícil para nós entender um ser que sempre existiu. Quando chega ali, não, mas foi antes. A gente pensa, porque entender assim, imortal como nós somos, tudo bem, nós nunca vamos morrer, então a gente vai vivendo, imortal. Mas eterno, quer dizer, não teve começo, é fora do nosso entendimento. Então a gente não entende. Então Deus é eterno. E aí ele coloca, os Espíritos colocam, soberanamente justo e bom. Gente, a bondade de Deus referenda a sua justiça. Um ser bom realmente, ele é justo. Porque ele não promove privilégios, não tem preferência, então ele é justo. E ele é bom. Então, sabendo tudo isso, nós temos uma ideia completa de Deus? Não. Mas já nos satisfaz, né? Já nos faz a inferioridade das nossas capacidades, já fica satisfeita, né? Porque nós não compreendemos a natureza íntima de Deus. Mas, à medida que formos evoluindo, vamos penetrando o sentido das coisas. Tem uma historinha que diz assim, um garoto perguntou ao pai, pai, qual que é o tamanho de Deus? Então, o pai, olhando para o céu, viu passar um avião e falou assim, que tamanho é aquele avião? Ele falou, nossa, pequenininho, quase não dá para ver. O menino falou. Aí o pai levou o menino no aeroporto e eles chegaram bem próximo onde estavam os aviões. E falou, nossa, pai, esse aqui é enorme, hein? Como é grande. E o pai disse, assim é Deus para nós. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Então, nós temos que pensar o seguinte, ainda não somos capazes de compreender Deus, de saber como ele é, de penetrar na intimidade dos conceitos de Deus. Mas nós somos capazes de sentir Deus. Mas o que é sentir Deus? Cada um vai construir esse sentimento, né? Conta-se que Madre Teresa, um dia, foi entrevistada por um repórter, e ele falou assim para ela, Madre, o que a senhora fala com Deus quando a senhora está orando? Aí ele falou assim, ela respondeu assim, uai, meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter, então, curioso, assim, mas então o que Deus fala para a senhora quando a senhora está orando? Ele não fala nada, ele só escuta. Ela respondeu, né? Então, não importava. Ela tinha aquela plena ligação com Deus. Ela sentia Deus e percebia a sua energia em si, né? Nela. Então, Kardec diz que através da prece nós conseguimos entrar em sintonia e sentir Deus, porque Deus se expressa e está presente na nossa vida. Então a gente questiona, como é que está a nossa relação com Deus? Acho que nós estamos precisando de um microscópio para olhar Deus dentro de nós. Porque por fora nós já vimos muito, gente. Basta olhar a natureza, as belezas, o ser humano, a criação.
mas nós estamos esquecendo de olhar Deus com um microscópio da inteligência e de olhar dentro de nós e ver o que somos, o que podemos, como podemos estabelecer essa sintonia com Deus. Então, quando a gente compreende isso, desenvolve em nós essa religiosidade. Então, o que é sentir Deus, né? Sentir Deus é você ter certeza de que Ele está presente em sua vida. É confiar que tudo que te acontece ou que nos acontece, porque eu me incluo, é certo, é bom, é necessário, é aquilo realmente que precisamos, que necessitamos. Essa é a sintonia com Deus. Essa é a confiança que estabelecemos com Deus, né? E nós temos que aprender a desenvolver essa intimidade com o Criador, através da prece sincera. Não a prece dita sem a gente sentir as palavras, porque estabeleceremos uma conexão, né? E para se criar essa intimidade com Deus, é preciso que nós tenhamos o coração, como disse Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é essa pureza de coração? Eu tenho um livro, aquele Mensageiros, que tem uma mensagem lá, chama Sopro. Quem puder, leia. Eles estavam dando passe lá no mundo espiritual para os espíritos que eram socorridos por Ismael, o espírito derivado. E o André Luiz, com o seu mentor, todos lá acompanhando o trabalho, ele viu uma moça que está soprando no rosto de um dos doentes que estavam sendo socorridos. Ela soprava suavemente. Aí ele pergunta, o capítulo chama Sopro. Aí ele pergunta, o que é isso? Ela fala assim, a Ismael, é um passe que ela está dando pelo sopro. Mas isso funciona? Olha que beleza, vamos ficar soprando, né? Aí para dar passe em todo mundo. Aí ele fala assim, porém, para essa atividade, tem que ter o coração puro e a boca, tem que ter o coração amoroso e a boca pura. Olha só, gente. Então, a pureza de coração que Jesus fala é isso. Não é só sentir o bem, querer. As nossas palavras devem refletir. A nossa palavra, nós ainda caímos muito, né? Nós respondemos mal, falamos do outro, às vezes usamos uma palavra inadequada. Né? A nossa boca ainda não tem a pureza que Jesus espera de nós. Então, para essa sintonia, para sentir esse Deus, confiar que Ele é nosso Pai, como Jesus ensinou, e que Ele espera de nós essa sintonia, porque Ele é como um avião, né? Quanto mais perto, mais estaremos em sintonia com Ele, porque Deus nunca se afasta. Nós é que nos afastamos dele. Então, nós temos que desenvolver esses sentimentos. Desenvolver nas ações, nos pensamentos, na nossa palavra, essa pureza, para realmente estabelecermos essa sintonia. Então, terminando, tem uma poesia, né, do José Soares Cardoso, que diz assim, onde está Deus? Onde está Deus? Perguntou o cientista. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma com certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores, nos prados,
nos astros ao olhar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala nos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Jesus nos abençoe, possamos ter uma noite.